Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Depois de quase 3 meses afastado do elenco profissional, poderemos ter a volta do Juninho. Fernando Diniz pode ter confiado no atleta, dado uma nova oportunidade, e poderemos ter ele de volta para esse jogo contra a equipe do Guarani. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, falar também sobre arbitragem. Leandro Pedro Voaden será o árbitro escalado pela CBF para esse jogo contra o Guarani, e o torcedor vascaíno está muito preocupado devido a algumas fotos, é claro, principalmente a atitudes desse mesmo juiz em outras partidas do Gigante da Colina. Além disso, é claro, muitas outras notícias, falar sobre reforma de São Januário ao lado do Banco BMG e outras novidades para você. Então, se você está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, não perca tempo e já se inscreve no nosso canal também, deixa aí o seu like, porque é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos, e deixe também o seu comentário sobre esse possível retorno do Juninho que nós estaremos explicando ainda nesse vídeo. Deixa aqui a sua opinião se você é a favor desse retorno do atleta ao elenco profissional. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar logo trazendo essa notícia envolvendo o jogador aí que está atualmente no Sub-20 do Gigante da Colina. O que acontece? Algo em torno de 2 meses e meio atrás, né, ali no dia 28 de agosto, o Vasco notificou em uma nota, é claro, oficial, que o jogador Juninho, os jogadores Juninho e MT estariam sendo afastados do elenco profissional do Vasco da Gama devido a maus comportamentos. Essa notícia aí foi publicada pelo próprio site do Vasco, mas veio através de um posicionamento da comissão técnica que estava do Vasco naquele momento, que ainda era a do Lisca, ao lado, é claro, também de consentimento da própria diretoria, formada pelo Alexandre Pássaro, que está ali comandando e gerenciando o futebol, e também do presidente Jorge Salgado. Os dois, MT e Juninho, desceram ao elenco profissional, tiveram oportunidades, o MT chegou inclusive a se destacar demais por lá, até mesmo chegou a jogar algumas partidas, se eu não me engano 2, ainda sob o comando, já aliás sob o comando do Fernando Diniz, mas o Juninho não teve essa oportunidade, devido inclusive a uma lesão muscular que ele acabou sofrendo nesse período em que ficou afastado do elenco profissional, não conseguiu ter uma rodagem muito grande por lá, então devido a isso, inclusive, o Fernando Diniz preferiu não utilizá-lo no elenco profissional do Gigante da Colina. Mas o que acontece, torcedor? É inegável, né, realmente a qualidade do Juninho. Na minha opinião, é um dos atletas que tem mais talento aí nesse Sub-20 do Vasco da Gama. Eu não falo de talento relacionado a disciplinar, a ser um atacante ou algo do tipo, mas é o jogador que com a bola no pé pode fazer um diferencial. Dos atletas da base do Vasco da Gama, é o que tem o maior diferencial com essa bola nos pés, né? Mas infelizmente, devido a mau comportamento e outras coisas, ele acabou se afastando e perdendo espaço no elenco titular do Vasco da Gama. Porém, devido a essa dificuldade que o Vasco tá de ter um meia armador, um meia que faça diferença ao lado do Nenê, um meia que realmente ajude o Vasco a montar um jogo e chegar ao ataque. E o Juninho, apesar de tudo se encaixar muito nas características do Fernando Diniz, o Vasco poderá estar indo novamente às categorias de base e buscando o jogador para levá-lo à equipe profissional. Isso se dá inclusive pela publicação que o Juninho fez ontem em suas redes sociais. Ele publicou uma foto com várias imagens aí, né, do período que ele esteve no profissional do Vasco da Gama, e na legenda tava um louvor aí cristão que fala o seguinte: me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. E segue falando, né? A porta aberta é você, mas a porta fechada também é você. Obrigado e gratidão por tudo, meu Deus. Dando a entender que alguma coisa poderia estar acontecendo. Um jogador de muita qualidade. É claro, a gente ainda não tem nada confirmado, mas esse casamento aí já poderia estar acontecendo há muito tempo entre o atual treinador do Vasco, Fernando Diniz, e o meio-campo, cria das categorias de base do Vasco da Gama, Juninho. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Um atleta que tem apenas 19 anos, que poderá estar recebendo uma nova oportunidade agora sobre o comando do Diniz no elenco profissional. Deixa aí a sua opinião se você concorda com o possível retorno do jogador. Tranquilo? Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui e falar sobre a 32ª rodada, pois ontem tivemos aí algumas partidas, aliás, uma partida apenas, né, entre Cruzeiro e Vila Nova, uma partida que acabou empatada por 1-1, e hoje teremos várias partidas. O Brasil de Pelotas enfrentará o Avaí às 4 horas da tarde, o Vitória enfrentará o CSA também no mesmo horário, Remo e Londrina se enfrentarão às 7 horas da noite, junto com Brusque e Náutico, e às 9h30, Goiás e Ponte Preta. Vários jogos que são importantíssimos para o Vasco, né? Brasil de Pelotas e Avaí, Vitória e CSA,
Brusque e Náutico e Goiás e Ponte Preta. Dessas 4 partidas, 3 são adversários que estão à frente do Vasco e o CSA é outro adversário que também luta por essa 4ª ou 3ª vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então é importante, se você ainda acredita nesse acesso do Vasco, estar à frente aí da televisão secando, mas é claro, é essencial também que o Vasco, na quinta-feira contra o Guarani, às 6h30 da tarde, faça o seu papel, quer vencer, quer ganhar, para continuar vivo as chances do acesso à primeira divisão. Inclusive, para essa partida, o Vasco terá o retorno do Nenê, né? Uma das principais peças aí do Vasco da Gama. Ontem foi levantado dados aí através de análises que demonstram que com o Nenê o Vasco tem um aproveitamento melhor do que o atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Coritiba. Então realmente, se o Nenê, quem sabe, estivesse no Vasco desde o início da temporada, o Vasco já tinha garantido a sua vaga à primeira divisão, sendo o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, mas temos que confiar que nesses 6 últimos jogos restantes o Vasco possa fazer um milagre, né? Que é realmente isso que precisa acontecer para que o Vasco venha a ter essa vaga à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai com alguns jogadores pendurados para essa partida e por isso se torna preocupação. Leandro Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Gabriel Peck e Germancano, caso levem o 3º cartão amarelo, ficarão de fora da partida em São Januário contra a equipe do Botafogo nesse domingo às 4 horas da tarde. Mas além dessas preocupações, outra também gira em torno do Gigante da Colina e da sua linda torcida, que é relacionado à arbitragem. A CBF escalou nessa última semana os árbitros de campo e de vídeo dessa partida. Leandro Pedro Voaden será o árbitro de campo e Jean-Pierre Gonçalves Lima será o VAR. E realmente o que mais preocupa desses dois é o Voaden. Voaden que apitou já 2 partidas do Vasco nesse ano, foram 2 vitórias contra ali o Vitória, aliás, no Barradão, e também contra outro time que é o Tombense pela Copa do Brasil. Uma vitória por 2-1 e contra o Vitória por 1-0. Porém, nessa vitória contra o Vitória lá no Barradão, teve um lance muito polêmico, um lance que era para expulsão de um jogador do adversário do Vasco, que naquela ocasião era o Vitória, que acabou não acontecendo dentro de campo pelo Voaden e nem sequer fora, porque ainda não tinha o VAR no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão. Mas o que acontece? Além disso tudo, está circulando nas redes sociais essa foto que está passando aí na imagem para vocês durante essa semana, do árbitro Leandro Pedro Voaden ao lado de torcedores flamenguistas no Maracanã. A grande pergunta que fica é: o que um árbitro estava fazendo no meio da torcida do Flamengo, ali naquele momento, tirando fotos, sorrindo? Realmente é algo a se questionar e é algo principalmente a trazer preocupação para o torcedor, pois o mesmo que estava abraçado ao lado de torcedores flamenguistas estará na próxima quinta-feira apitando o jogo do Vasco contra a equipe do Guarani. Então é olho aberto, ficar de olho no juiz, porque realmente é uma situação muito preocupante e muito delicada, até porque no início nesse ano, né, no final da temporada do ano passado, o próprio Alexandre Pássaro fez duras críticas ao Voaden após um jogo contra o Bragantino, levando palavras, né, ao Voaden da seguinte escalão: uma noite triste, estamos bem chateados com o resultado, mas vem aqui em nome da diretoria do Vasco, dos atletas, do professor Vanderlei Luxemburgo, repudiar a atuação da arbitragem do Voaden. Então é uma situação complicada, é uma situação preocupante. Parece, como eu venho falando nos meus últimos vídeos, que a CBF faz de propósito aí em colocar esses árbitros para apitar as partidas do Vasco da Gama, mas agora é aguentar e esperar que os jogadores venham fazer uma boa atuação e conquistar essa vitória, para que continue viva essa chama que está muito pequena, realmente esse sonho do acesso à elite do futebol brasileiro. E para terminar o vídeo, falar aqui sobre reforma de São Januário ao lado do Banco BMG. Pois o que acontece, torcedor? Além, né, do Vasco fechar com a Pixbet nessa última semana, também tivemos notícia da renovação do Banco BMG com o Gigante da Colina por mais 2 temporadas, né? No caso até 2025, mais 3, aliás, 4 temporadas com o Vasco da Gama, uma renovação que aumentou inclusive o valor ali anual, né, que o Vasco iria receber. O Vasco atualmente recebe 5 milhões e poderia receber até 7 nas próximas temporadas. Porém, além de tudo isso, né, ontem em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o diretor aí e coordenador do BMG, Renato Pazicas, fez esclarecimentos ali, declarações importantes relacionadas a uma possível participação do Banco BMG numa reforma e modernização do estádio de São Januário, algo semelhante ao que está acontecendo agora lá na Arena Corinthians, algo que está acontecendo também lá na Arena MRV, né, do Atlético Mineiro, onde os estádios estão sendo construídos e financiados por bancos. Quem sabe isso também não pode vir a acontecer com o Vasco da Gama, com uma grande parceria com o Banco BMG, que esteve presente na construção do CT,
esteve presente aí também em vários outros pontos aí importantes do Vasco, em recolher dinheiro e acabar aí trazendo infraestrutura para dentro do clube. E é claro, sem muita enrolação, deem uma olhada aí, né? Ouçam as palavras do próprio diretor e coordenador da BMG sobre essa revitalização e reforma de São Januário financiada pelo próprio banco. Será que vem coisa boa por aí? Dá uma olhada. Fala daí, Renato. O que será que pode vir? Tem parceria rolando entre Vasco e BMG? O investimento na base, nesse momento, é porque a gente percebeu, né, depois de conversas com o clube, que a gente poderia ajudar bastante, né, com investimentos na base do Vasco, que é onde realmente tudo começa. Então a gente entra com essa campanha do Juntos pela Base agora, e a gente tem, obviamente, algumas iniciativas, algumas estratégias para o próximo ano, de fazer outro tipo de investimento. A gente pensa também em ajudar na parte estrutural de São Januário. A gente sabe da relação muito forte do estádio com os torcedores, então é uma coisa que está no radar do banco também para a gente fazer novas campanhas e novos investimentos e iniciativas também no estádio de São Januário. Né, rapaziada? Quem sabe não tem coisa boa aí vindo pra dentro do Vasco da Gama relacionada a esse banco, é claro. Foi o que eu falei no vídeo que eu soltei ontem, na parte da tarde. Infelizmente, né, é realmente muito triste o que está acontecendo dentro do nosso futebol agora. A gente espera que essa diretoria venha compensar o mínimo possível fora de campo, com a modernização de São Januário, a equalização, né, das dívidas, né, o pagamento das dívidas que estão ali batendo quase 1 bilhão dentro do Vasco da Gama. É o mínimo que essa diretoria atual pode fazer depois desse vexame que o Vasco entregou dentro do futebol nessa temporada. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima. A gente está trazendo vídeo todos os dias. Voltamos a normalizar os nossos horários. Vídeo às 11 ou quem sabe até meio-dia, se a gente acabar atrasando, e também às 6 da tarde, sempre aqui no nosso canal. Então é importante você estar ligado, estar se inscrevendo, deixando o seu like para seguir tudo que está acontecendo aqui no canal do Gigante. Tranquilo, torcedor? Um grande abraço a todos, é claro, vamos que vamos. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, um ótimo feriado, e à tarde a gente volta também trazendo as últimas notícias do Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e saudações vascaínas.